Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 135. Tumba dos Dragões da Luz. Foi a dimensão em que o Monarca das Sombras, Sung Jin-woo, o Rei da Morte, e o Dragão Antares, o Rei dos Dragões e o Senhor da Perdição, travaram a batalha final. O mais forte dos 8 monarcas nascidos da escuridão primordial. O único monarca que dominou o Monarca das Sombras. Antares, Rei dos Dragões da Luz, Senhor da Perdição. Ele era a personificação da destruição, disposto a destruir a si mesmo em prol de uma guerra repleta de sangue, gritos, loucura e destruição. No entanto, ele acabou sendo derrotado por Sung Jin-woo, e a Legião da Morte que ele liderava foi absorvida pela Legião das Sombras. Como resultado, no que antes era chamado de Mundo dos Dragões, apenas os cadáveres sem alma e em decomposição dos dragões foram reduzidos a cinzas. E a grande quantidade de cinzas se espalhou pelas fendas do plano. Bem a tempo, as cinzas fluíram para a Floresta Echo, onde as fendas dimensionais estavam por toda parte. Pensando nisso agora, foi uma coincidência milagrosa o fato de Cha Hae-in e o Kaisel terem entrado nesta fenda da dimensão entre tantas outras. Se tivessem entrado em um plano que não fosse este, Kaisel poderia ter desaparecido sem nunca recuperar suas forças. Curiosamente, porém, a força de Kaisel começou a se acumular a partir do momento em que ele entrou naquele espaço coberto de cinzas. E quanto mais neve cinzenta caía, mais fundo na Floresta Echo, mais rápido ele se recuperava. Então, o que acontece se você for diretamente à fonte dessas cinzas cinzentas, a tumba dos Dragões da Luz? Ela pode ser capaz de restaurar todos os poderes de Kaisel. Acho que sim. Peru concordou com a cabeça. Foi então: se Shasha for, eu também vou. Hã? De repente, Circa interrompeu a conversa, agarrando-se ao braço de Cha Hae-in e olhando para ela. Eu a deixei sozinha uma vez, e mal pude dormir de tão ansioso. Então, de agora em diante, estarei sempre com você onde quer que vá. O Rei dos Nevoeiro, o Monarca do Gelo, está disposto a permitir isso. Não, espere. Não permita que isso aconteça. De repente, até mesmo o Monarca do Gelo interveio, e Surro ficou surpreso. Eu mal encontrei minha mãe, e já estou me separando dela novamente. Até mesmo o lugar para onde minha mãe está indo agora é uma dimensão completamente diferente. Passando pela fenda dimensional que existe além da Floresta Echo e entrando na tumba dos Dragões da Luz. Tenho certeza de que há uma masmorra em algum lugar que está cheia das cinzas da raça dos dragões. Quando ele entrar, o poder de Kaisel aumentará ainda mais rápido. Eu concordo com isso. Mas se for esse o caso, eu vou com você. Não. De forma alguma. Cha Hae-in olhou para Surro com uma expressão severa. Você vai voltar para a Coreia primeiro. Você não sabe quando ou onde o apóstolo de Itarim aparecerá. Você deve detê-los no lugar de seu pai. Se é assim, então Itarim pode muito bem aparecer onde você estiver. E o que dizer com isso? As palavras de Surro fizeram os olhos de Cha Hae-in se arregalarem e um sorriso confiante surgir. Ao fazer isso, ela girou a espada do Rei Demônio em sua mão e a colocou firmemente no chão, perguntando a Surro: Filho, você está realmente preocupado com sua mãe depois de tudo que viu? Pajik! Pajik! Os olhos de Surro viram a espada do Rei Demônio fluindo através de um raio azul. Pensando bem, sua mãe era uma caçadora de classe S que havia derrubado o apóstolo de Itarim com aquela espada. Cha Hae-in sorriu maliciosamente e brincou com Surro. Quem deveria estar preocupada aqui, mocinho? Você vai voltar lá e subir de nível primeiro. Surro estava genuinamente frustrado. Minha mãe não dizia isso quando eu estava jogando quando era mais jovem. Até mesmo Beru estava balançando a cabeça em concordância. Bem, o jovem mestre está mais forte do que uma larva de formiga hoje em dia. Mas ainda não consigo imaginar deixá-lo sozinho. Surro finalmente suspirou e decidiu soltar sua mãe. Então, vou apenas ajudá-la a encontrar o portão para a tumba dos dragões. Tudo bem, não é? De qualquer forma, tinha que ficar aqui por um tempo e fazer algo. O chamado pós-processamento. Cunhada, na costa da Ilha Fakad, o avião particular da Ajin Soft chegou. Assim que Yujin recebeu a notícia de que Cha Hae-in havia sido encontrada, ele atravessou o Oceano Pacífico.
Cunhada, como você tem dado trabalho. Eu realmente me preocupei. Estou bem. Então pare com isso. Ao ver Yu Jin-ho derramando lágrimas e ranho diante de Cha Hae-in, ela desviou o olhar envergonhada. Atrás deles, as secretárias que acompanhavam Yu Jin-ho estavam confusas com a aparência completamente diferente dele. Mas Yu Jin-ho não se importava. Ah, cunhada! Eu me lembro de tudo. Eu me fui. Não! Irmão! Ah! Opa! Mas por mais que tentasse se afastar, a birra de Yu Jin-ho se arrastava por um longo tempo. Desde que as memórias de sua vida passada vieram à mente, sempre que ele pensa em Sung Jin-woo, que se sacrificou sozinho sem que ninguém percebesse, não conseguia parar de chorar. No entanto, descobriu-se que Cha Hae-in também tinha lembranças daquela época e até havia ficado sozinha em uma estranha masmorra. Se não for agora, então quando mais iria chorar? Ei! Não, Jin-ho, por favor. Olhe só seu tamanho. As pessoas estão vendo isso, se controle, mas adivinhe só. A pessoa que estava aqui hoje não era mais Yu Jin-ho, o representante da Sangvis na história de sucesso da Ajin Soft. Ele havia voltado a ser Yu Jin-ho, um homem mimado de 20 e poucos anos que seguia Sung Jin-woo por todo lugar, alegremente. Cha Hae-in, que sabia como ele se sentia, sorriu como se aceitasse o inevitável. Então, de repente, as pálpebras inchadas de Yu Jin-ho encontraram os olhos de Surro quando ele estava ao lado de Cha Hae-in. Ahem. De qualquer forma, estou feliz por você estar bem, cunhada. Você passou por muita coisa, Surro. Tardiamente, tentou se defender na frente de Surro, mas já era tarde demais. Surro apenas balançou a cabeça. E até certo ponto, quando os canais de lágrimas de Yu Jin-ho se acalmaram. Ele se atreveu a trazê-lo para esse lugar distante. De qualquer forma, tio. Me empreste algum dinheiro, por favor. Ah, sim. Você disse que queria comprar os direitos exclusivos da Masmorra Glacier, não é? Sim, eu lhe pagarei em breve vendendo a água da Floresta Echo. Quando o assunto de trabalho veio à tona, os olhos de Yu Jin-ho mudaram. É claro que suas pálpebras estavam inchadas, então não estava tão carismático como de costume. Surro contou a Yu Jin-ho que havia encontrado sua mãe e que a Ilha Fakad estava com problemas por causa da Masmorra Glacier. A situação geral era a seguinte. A Masmorra Glacier não está mais acessível. Não posso exterminar os demônios que vivem nela. Para conquistar a masmorra, eles tinham que eliminar todas as tribos de Elfos do Gelo, incluindo Circa. Mas como não podia fazer isso, não tinha escolha a não ser pensar no que fazer em seguida. Sim, eu entendi isso. Os Elfos do Gelo são amigos da minha cunhada. Portanto, é claro que não devemos matá-lo. Então, que tal transferir os Elfos do Gelo para fora da masmorra? E deixar os Elfos do Gelo viverem na Terra? Mesmo que ele levasse todos os Elfos do Gelo para fora da masmorra, ele ainda conquistaria a masmorra. No entanto, os Elfos do Gelo rejeitaram esse método. Eu absolutamente odiei essa ideia. Nós, do clã Baruca, temos o dever de proteger o santuário do monarca. Vamos continuar vivendo na floresta. Yu Jin-ho disse ao encontrar Circa que surgiu de repente e o encarou. Que gracinha! Mas do que você está falando? Para Yu Jin-ho, a visão de Circa balbuciando a língua macho foi uma surpresa. E claro que ele não entendeu nada. De qualquer forma, digamos que não possamos nos mover. Afinal de contas, a poção de desintoxicação, a água da nascente da Floresta Echo, na Masmorra Glacier vale o esforço, certo? Sim, é água subterrânea, portanto não vai secar. É claro que nenhuma quantidade de água subterrânea é infinita. Se ele continuasse bombeando, poderia acabar um dia. Mas isso não importava. Se uma quantidade excessiva for liberada no mercado de qualquer forma, o preço será mais barato. Então o segredo é soltar a quantidade certa aos poucos. E... não sei quão boa será a desintoxicação. Yu Jin-ho rodava calmamente a calculadora em sua cabeça. A descrição do item dizia apenas que ele tinha um efeito neutralizante sobre as toxinas. Era necessário verificar até que ponto e com que efeito ele desintoxica determinados venenos. Saber o valor de um produto antes de vendê-lo era um dos princípios básicos dos negócios. E, é claro, esse processo exigia muita mão de obra, tempo e dinheiro. Portanto, a pessoa necessária era Yu Jin-ho como empresário. Antes disso, Surro.
Vamos verificar uma coisa. Tecnicamente você está apenas se juntando à guilda Scavenger nesse passo a passo. Mas os Scavenger não querem um monopólio, certo? Yu Jin-ho se perguntou. De fato, era um negócio de água. Se você for à masmorra Glacier, coletar água termal e vendê-la, poderá ganhar dinheiro. Por que os Scavenger não ficariam ávidos por um negócio tão fácil e bom? Nesse momento, ele se aproximou da secretária de Thomas André, Laura. É uma pena para nós, mas os Elfos do Gelo só permitirão que você tenha acesso à água de nascente da Floresta Echo. Laura parecia genuinamente triste. Mas, para os Elfos do Gelo, não havia problema algum. As fontes da Floresta Echo eram os santuários do Monarca do Gelo, e, é claro, eram proibidas de serem abertas a qualquer pessoa. É muito difícil para um humano comum encontrar uma maneira de atravessar a nevasca mágica na Floresta Echo. No final das contas, não tenho escolha a não ser pedir aos Elfos do Gelo para irem até lá e pegarem um pouco de água de nascente. Os Elfos do Gelo disseram que só atenderiam ao pedido de Sung Suho, ou Cha Hae-in. Foi uma decisão fácil. Suho e Cha Hae-in eram amigos dos Elfos do Gelo que haviam sido reconhecidos até mesmo pelo Monarca do Gelo. Então, gostaríamos de fazer uma sugestão a Suho em nome da Guilda Scavenger. Espere! Yu Jin-ho levantou a mão e interrompeu Laura. Naquele momento, grossas pilhas de papéis nas mãos das secretárias correram para o seu lado. Laura ficou impressionada com a visão e engoliu em seco involuntariamente. Não vai ser uma luta fácil. Yu Jin-ho, o mestre mimado que até pouco tempo estava com os olhos inchados, se debulhando em lágrimas na frente da cunhada, não estava mais lá. Yu Jin-ho, que acabara de retornar a Sangvis como empresário, estava olhando para Laura com um olhar frio dessa vez.